Helena, vamos voltar a falar agora a respeito da história da prisão de Jair Bolsonaro. Estávamos falando sobre a sua apuração no Palácio do Planalto, de como foram as reações por lá. Exatamente, as reações dos aliados do presidente Lula, as reações do governo, não é, Neila? Brasília não dá tédio, né? Toda hora é uma notícia, tem que parar. Inclusive, me perdoe aí pela interrupção. Claro, pelo amor de Deus, notícia super importante. Vai dar mais trabalho para a delegada responsável pelo caso agora, porque ela vai ter que ouvir mais rápido. E, enfim, né? Então, aí, Neila, os aliados do presidente Lula, todo mundo ficou muito surpreso com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de transferir, nesse momento, né, de fazer essa transferência ontem do ex-presidente Jair Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal para a Papudinha. Mas eles avaliam também que Bolsonaro tem tentado e vai continuar tentando ir para a prisão domiciliar, cumprir essa pena em casa, né? E aí a avaliação é que eles chegaram a um consenso ali, então colocaram Bolsonaro na Papudinha, que é essa prisão que tem uma estrutura maior, né? A gente viu a sala, a gente viu aquela estrutura ali de cozinha, tem um espaço maior fora. Agora sim, os aliados do presidente Lula, Neila, tudo está voltado para a eleição, né? A eleição já começou, já está em outubro, mas é eleição. E aí eles avaliam que Bolsonaro pode ficar mais isolado na Papudinha, ainda mais isolado. É uma avaliação que eles têm, que Bolsonaro pode ficar mais isolado. Eles estão comentando isso no bastidor, mas a gente sabe que a orientação do ministro da SECOM, Sidônio Palmeira, é que integrantes do governo Lula evitem comemorar publicamente a prisão de Jair Bolsonaro. Todo movimento de prisão que tem, Bolsonaro vai para a sede da PF, Bolsonaro vai para Papudinha. A orientação do Palácio do Planalto é que os ministros do governo não comentem essas decisões. O ministro Sidônio Palmeira, da SECOM, que chefia a SECOM, né, a comunicação do governo, ele é bem incisivo em falar que não se deve comemorar essas questões, porque a avaliação é que é uma questão judicial, que o governo não pode comentar isso. Então, publicamente, eles têm evitado falar, Neila, mas nos bastidores todo mundo comenta e faz até, enfim, avalia cenário político a partir disso, porque, claro, tudo isso envolve movimentação política, inclusive já com repercussão no Congresso Nacional, porque a gente noticiou aqui mais cedo no portal Metrópolis que os parlamentares que estão lá, né, vem da questão de derrubar os vetos do presidente Lula ao PL da dosimetria. Hoje, eles já se movimentaram para aumentar a pressão. Então, Bolsonaro foi para Papudinha, vão aumentar a pressão aqui para derrubar os vetos que o presidente Lula fez em relação ao PL da dosimetria, né? Então, assim, já vai começar fevereiro aí, na volta das atividades parlamentares, pós-recesso parlamentar, começa a demanda dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, pressionando para derrubar os vetos do presidente Lula. E eu já disse aqui também que o governo vai querer ir para o nós contra eles, né? Vai dizer que o pessoal está tentando, enquanto vocês estão aí, a gente está aqui, né? Segundo eles, trabalhando, os deputados estão trabalhando para tirar Bolsonaro para livrar Bolsonaro da cadeia, para livrar Bolsonaro da prisão. Então, toda essa movimentação, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes vai ter muita repercussão no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e, claro, na eleição de outubro, né, de 2026, que está aí na porta. Então, todo o cálculo, todo o movimento agora é feito, gente, pensando na eleição de outubro. Os aliados do presidente Lula foram pegos de surpresa, eles avaliam que Bolsonaro pode ficar mais isolado, mas que o próprio ex-presidente e os familiares ali podem ter pedido para ele ir para Papudinha por causa das questões de saúde dele, porque o ex-presidente, a gente vê e acompanha, está com a saúde bem debilitada. Então, e vem aí falando, né? Milena, ontem, inclusive, durante a coletiva de imprensa do novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César, ele também foi pego de surpresa no mesmo momento da coletiva. Os jornalistas, é claro, aproveitaram para perguntar a ele sobre a prisão. Foi ali no mesmo momento. Então, os jornalistas perguntaram: o senhor está sabendo? Olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro agora está indo para Papudinho. O ministro Alexandre de Moraes acabou tomando essa decisão. Ele foi claramente, a gente viu na feição dele, o rosto surpreendido. Ele disse: olha, o que nos resta enquanto Ministério da Justiça e Segurança Pública é cumprir
Porque, para quem não sabe, o Ministério da Justiça e Segurança Pública é o órgão que comanda a Polícia Federal. A Polícia Federal cumpre as decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, ele disse, olha, o que a gente faz, o que a Polícia Federal faz é cumprir as decisões do Supremo Tribunal Federal. Não sei se temos essa fala, se tivermos, depois a produção recupera para a gente roda. Mas aconteceu isso. O novo ministro surpreso com essa decisão do Alexandre de Moraes, mas disse, olha, o que temos que fazer é isso. Cada poder no Brasil, ele disse, olha, cada poder no Brasil é separado, cada poder é independente, mas a PF precisa cumprir as decisões do Supremo Tribunal Federal. Exatamente, ele foi coletiva de imprensa que teve lá, o ministro que assumiu ontem, né? Basicamente, ele tomou posse ontem, foi indicado pelo presidente Lula na quarta, toma posse ontem, e aí durante a coletiva de imprensa sai a decisão, e aí perguntam a ele, e ele dá essa resposta, como você bem disse, cada poder vai cumprir ali o seu papel, e a gente vai ter que cumprir. E, Neila, foi essa mesma orientação ali, acho que ele não sabia, ele falou ali o que o ministro Sidônio Palmeira tinha esperado, né? Até porque antes ele já tinha falado uma questão que a SECOM voltou, né, atrás. Ontem o ministro teve uma reunião com só para quem está assistindo entender, ele teve uma reunião com o presidente Lula, com o chefe da PF, e essa reunião nos bastidores a gente sabe que se falou do caso Master, né? E aí quando o ministro desce para a coletiva, ele fala que ele dá a entender que essa questão do caso Master foi um dos eixos da reunião. E aí a SECOM depois volta lá e fala, não, gente, não foi exatamente isso. Ele estava se referindo a outra questão. Então, assim, o ministro acaba de chegar, ele ainda está sem assessoria, e o chefe da SECOM, Sidônio Palmeira, também que está cuidando dessa parte da comunicação, e ele já foi ontem ali, a imprensa, a gente já chegou junto para perguntar, como assim esse foi o eixo da conversa? Depois ele foi surpreendido com essa questão do Jair Bolsonaro, da prisão do Jair Bolsonaro, se safou ali, mas ele não se safou dessa questão do Master. Então, é uma questão aí, o ministro que chega com vários desafios, com vários pedidos do presidente Lula, né? Ontem ele teve reunião, começou a montar o ministério, está começando a montar. A gente até anota hoje na minha coluna falando que ele já escolheu o chefe de gabinete, que ele está tentando escolher o chefe da Senasp, que é a secretaria mais importante da pasta do Ministério da Justiça. Ele quer para essa pasta, Neila, o secretário de Segurança do Piauí, o Chico Lopes. Que era um dos cotados para ser o ministro também. Exatamente. Por que ele quer Chico Lopes? Nada é à toa, né, gente? Nada. O Chico Lopes, além de... É um quadro que tem chamado a atenção do governo Lula. Por quê? Porque além de diminuir as taxas de homicídio, de furto de celulares, que é uma grande questão, ele consegue dialogar bem com os policiais. Ele fala muito bem com a polícia. Isso é muito... Isso não acontece com quadros da esquerda. Veja, a esquerda não dialoga. Dificilmente você vai encontrar um secretário de Segurança Pública de um estado violento, porque sim, o Piauí, como a Bahia, o Ceará, estados do Nordeste, são cada vez mais violentos, né? Que consiga dialogar com policiais. E ele dialoga muito bem, ele é até elogiado por policiais de lá do Piauí. Então, assim, é um quadro que o governo está de olho e quer trazer para cá para que ele consiga fazer esse diálogo com os policiais, porque o governo tem muita dificuldade de dialogar com esse setor, que é super importante. É super importante dialogar com a polícia. E o governo quer trazer o Chico para cá, quer chamar o Chico para cá, para que ele consiga fazer esse trabalho aqui à frente do Ministério. Agora a gente tem que ver se vai conseguir, porque a gente está falando de 27 estados, 26, né, com o DF, 27 estados da federação, então, se ele vai conseguir falar com todo mundo, com todo o policiamento, com as entidades que representam os policiais, como ele tem feito esse trabalho no Piauí. Mas, assim, é um quadro que o governo está de olho e que quer trazer para o Ministério da Segurança Pública. Eu acho que sim, viu, Milena? Inclusive, quando foi cotado para ser o nome para ser ministro da Justiça e Segurança Pública, ele foi indicado pelos próprios secretários de Segurança Pública dos demais estados. Então, ele foi querido. Houve uma espécie de lista dos secretários de Segurança Pública e ele foi o nome escolhido. Ele é um quadro diferente, assim, dos quadros da esquerda, porque é isso, a esquerda tem muita dificuldade, gente, com essa questão da segurança. Por isso que esse ministério é super importante e pode ser decisivo na eleição do presidente Lula. Quando aconteceu aquela operação policial no Rio de Janeiro, o governo fez pesquisa, a gente viu aqui, noticiamos, inclusive, o governo ficou super preocupado,
porque Lula diminuiu a pontuação depois daquela ação. Então, assim, o governo não consegue dialogar com ter uma pauta para a segurança pública, o governo não consegue dialogar com policiais, a esquerda tem muita dificuldade de falar, inclusive, sobre segurança pública. E o governo quer trazer isso para o colo agora, né? Porque a eleição está chegando, tinha aquela história, Neila, da criação do Ministério da Segurança Pública, aprovação da PEC da Segurança Pública, tudo isso o governo quer fazer para, antes de outubro, conseguir falar, né? Olha, a gente fez isso aqui, a gente tem esse ponto aqui. Mas é muito trabalho, vai ter que ter muito diálogo com o Congresso Nacional e tudo está influenciado, né? Tudo aí tá na conta, porque se o governo vai para cima do Congresso com essa questão do PL da dosimetria, Congresso contra o povo, né? Nós contra eles, o Congresso também pode ir contra o governo e não aprovar, por exemplo, a PEC da segurança. É a política, é o jogo, né? Muito bem, Milena Teixeira trazendo aí os bastidores e hoje foram os bastidores do Palácio do Planalto. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Neila, e obrigada à nossa audiência.